o seu like, essa mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante, é só apertou, clicou, deu aquela moral, tiver a função hype o vídeo também, porque ajuda a entregar para outros vascaínos e o YouTube entende que nós somos relevantes para a comunidade Vasco da Gama. Comenta e, claro, se inscreve no nosso canal. E não esquece, ativa as notificações sempre para você receber o vídeo em primeira mão. Deixa eu agradecer o pessoal do podcast Na Colina, ao Leonan, ao Igor, ao Bruno, a toda a equipe que ontem me recebeu com muito carinho. Foi legal demais o bate-papo com a rapaziada. Muito obrigado. É sempre bom, muito bom falar de Vasco da Gama, que é a nossa paixão. Obrigado mesmo e sucesso no projeto para vocês também. Aliás, amanhã eu estarei com a galera do Colina em Foco, numa live, a partir das 7 da noite. Joelzinho, Sandro Gama, toda a galera bacana do Colina em Foco. É isso, gente. Falar de Vasco é muito legal. 7 da noite eu espero vocês lá no canal Colina em Foco também. Projeto muito legal que o Joel Silva comanda. Bom, vamos falar sobre troca do gramado. A empresa Greenleaf já tinha comunicado ao Vasco desde o início do ano a necessidade de fazer a troca do gramado de São Januário. E agora ela começou a ser feita. Por isso então aquelas manchas que estavam muito feias, coisas distintas. As manchas se devem a uma praga do solo que o Vasco vinha tentando combater junto com a empresa Greenleaf, mas não foi possível. Então o aspecto estava muito estranho do gramado, mas a jogabilidade, ou seja, a possibilidade de jogar futebol, nada era alterado. O aspecto realmente visual estava muito estranho. Manchas no gramado, mas a bola rolava tranquilamente. Então o problema é, trata a grama, trata todo o solo, não tem como. Isso é um tratamento muito longo que requer um tempo de paralisação. Essa data FIFA vai ser importante porque ela soma a 2 jogos fora de casa. Então vai só volta a São Januário no dia 28 de novembro contra o Internacional. Então de hoje até 28 de novembro a gente está falando de pelo menos 16 dias. Só que a troca começou já na segunda-feira. Então são 18 dias de trabalho até a troca do gramado, que não é tão complexa, porque não vai mexer em drenagem, irrigação, nada disso, né? Em sustentação do gramado, e sim na troca do tapete. Então sai esse tapete manchado, traz um novo, que depois, quando começar a reforma do estádio de São Januário, será utilizado no CT do Vasco Profissional ou no CT de Caxias. Aliás, um detalhe, ontem eu conversei com o vice-presidente, segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto, que é quem está comandando esse processo todo do potencial construtivo, e perguntei a ele, Renatinho, novidade que a gente pode passar para o torcedor? Ele falou, olha, Fábio, de concreto ainda não temos nada, porque o processo é longo, o processo é demorado, tem muitas partes envolvidas, tem o poder público, que é a prefeitura, tem as empresas que estão interessadas na compra, então ainda não está finalizado. Perguntei, tem prazo? Não. Até para não gerar expectativa. Mas a diretoria continua trabalhando, até onde eu sei, com o primeiro semestre de 2026 para fechamento de São Januário. Então pode ser que o jogo com o Mirassol não seja a última partida. Ou, se o Vasco levar a final da Copa do Brasil, também não seja o último jogo em São Januário. Até porque pode ser que no início do ano que vem ainda jogue algumas partidas do Campeonato Carioca. A CBF vai divulgar nos próximos dias as regras do fair play financeiro que vem sendo discutido pelos clubes, né? Ontem trouxe 2 vídeos, até nosso próprio Café falava sobre isso, e na sequência fiz um exclusivo, né? Com esse assunto, regras até pedidas pelo Flamengo, né? Algumas como punições. As punições estão previstas, mas não imediatamente. Existe uma série de punições até que pontos ou transfer ban, isso tudo aconteça. Não é porque está em recuperação tem que logo fazer. Não, não é assim. Então não é uma coisa voraz, né? Não pode ser algo devorador. Até porque entrar em recuperação judicial tem uma série de exigências. E se não forem cumpridas, decreta-se a falência. E aí rebaixado para a última divisão do futebol regional e brasileiro. Enfim, as regras serão ainda sancionadas e divulgadas pela CBF nos próximos dias e vão ser aplicadas ao longo dos anos até que 2029 tudo esteja praticado realmente. Bom, Paulo Henrique, você sabia que ele está na seleção brasileira, obviamente, vai jogar os amistosos, Senegal e Tunísia, Senegal em Londres, Tunísia em Lille, na França, e a presidente do Palmeiras, a Lília Pereira, está acompanhando na Europa esses jogos.
E ontem entrou em acordo com o Pedrinho, presidente do Vasco, e o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, para trazer de carona o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique também. Ah, Fábio, mas não precisa. Ué, por que não? O Vitor Roque já vem no jatinho da presidente do Palmeiras, e aí ela falou, não tem problema nenhum, posso fazer isso. E ela até deu uma declaração, claro, alfinetando outros clubes, dizendo, olha, isso deveria nortear o futebol brasileiro, né? A cooperação, o companheirismo. Mas não é assim, a gente observa isso nas discussões de liga, que não funciona assim. Mas o Paulo Henrique está até suspenso, né? Contra o Grêmio ele não pode atuar, suspenso por ter sido expulso. Puma dificilmente vai chegar a tempo também do jogo do Uruguai, então a tendência é o Tietê jogar como lateral direito. Bom, vamos ao tema principal do nosso vídeo. Você já viu, inclusive, passar várias vezes aí, ó, o nosso site, fanaticvascaíno.com.br, acesse. Muito legal, cara, feito para você com muito carinho, mais uma plataforma que a gente abre de contato. Tem lá notícias, informações, opiniões e tem a nossa loja também com os produtos do Fanático, como essa linda camisa do Novembro Azul que está à venda para você e eu entrego em todo o Brasil. Bom, daqui até a semifinal, o Vasco tem um caminho. A gente está falando de praticamente um mês, né? Até a semifinal contra o Fluminense. E tem 5 rodadas no meio do caminho. Grêmio fora, Bahia fora, Inter e Mirassol em casa e Atlético Mineiro fora. Via Campeonato Brasileiro, as chances são quase que zero. Não são zero, mas praticamente zero de chegar à Libertadores. O nosso foco tem que ser a Copa do Brasil. Mas para chegar bem na Copa do Brasil, a gente precisa voltar a performar no Campeonato Brasileiro. Ah, foi apenas uma semana, não é terra arrasada, foi um susto. Mas esse susto, se não for parado nesse momento, é igual você ter um soluço. Você está com soluço, se não parar, fica soluçando, soluçando e soluçando. Então precisa parar. E essa data FIFA ela é fundamental para o Diniz fazer testes na equipe, para o Diniz buscar soluções e para que o time, entre eles, os jogadores, eles consigam fazer uma autocrítica. Por que caiu tanto em uma semana? Jogar bem, jogar mal, vai fazer parte. Agora, jogar mal, mal e mal? Ah, não, mas contra o São Paulo não jogou mal. Primeiro tempo, segundo foi muito mal. O Botafogo foi horroroso. O Vasco contra o Juventude até fazer o gol do Ryan. Depois esquece, mais de um tempo. Então, se a gente falar de 6 tempos, nós jogamos muito mal, pelo menos quase não, mais de 4 tempos. É muito para quem vinha performando. Por que caiu? Por que algumas peças individualmente caíram? Por que voltaram a acontecer falhas individuais? Coletivas também. Isso é uma autoanálise que tem que ser feita e durante esse período da data FIFA, porque depois é jogo em cima de jogo. Ok, que Grêmio para o Bahia é apertado, mas depois do Bahia até o Internacional tem um intervalozinho maior. O Vasco precisa aproveitar isso, né? Precisa aproveitar essas semanas de treinamento, recuperar. Quem sabe recuperar alguns jogadores. Paulinho, mentalmente, ser um jogador útil. O Garré, que está vindo de uma pubalgia. Jogadores que o Thiago Mendes dá forma física para ele. Cara, eles estão no elenco, eles precisam entregar. Não é só passar no final do mês e olhar na conta bancária que está lá certinho, sem atraso. Então, que o Diniz consiga voltar a ter a performance com os resultados que vinha tendo nos jogos anteriores. O segundo turno foi uma arrancada do Vasco. Não foi algo efêmero, 2, 3 jogos. Não. A gente falou que dos 11 jogos até começar a perder, o Vasco tinha a melhor campanha do lado do Palmeiras. E por que não volta? Ah, o torcedor do Vasco se ilude fácil. Não, não é se ilude fácil. A gente viu 11 jogos e a performance muito boa. E até o jogo do Fluminense precisa voltar a performar. O jogo com o Grêmio é difícil? Com o Bahia também é difícil, com o Internacional nem tanto, porque é aqui, mas existem alguns tabus em campo. O Vasco já quebrou vários nessa temporada. Quem sabe o exterminador de tabus pela frente para nos dar alegrias. Faça um convite a você, meio-dia, o nosso Na Conta KTO. Gente, vem fazer parte desse programa. Ele é feito para você, torcedor, com muito carinho e para mostrar que a rivalidade, o bate-papo, ele é saudável. Ah, mas o Rei Kraus torce para o Flamengo. Mas você não bate papo com amigos que torcem para o Flamengo também, não? Cara, aquela resenha bacana, aquela zoação, a hora que a gente fala sério, traz informação, descontração, é na hora do seu almoço. Ah, eu não consigo assistir. Assiste depois.
você vai entender que a proposta do programa é para descontrair, para ter leveza, para que a rivalidade só fique dentro de campo. Fora, tem a amizade, tem a resenha, tem a zoação. Então vem fazer parte. Rodolfo Carneiro, precisamos de jogadores que associem com o Coutinho e com o Nuno. Rodolfo, eu vou falar novamente, cara. Vou falar novamente. O segundo melhor jogo do Vasco nessa temporada foi com o Verratti contra o São Paulo. No mesmo Morumbi que o Vasco hoje meteu 6 no Santos, o Vasco meteu 3 no São Paulo, podendo meter 4, podendo meter 5 também. Então, assim, é muito fácil você olhar para o jogo de hoje e falar assim, tá vendo? O problema era o Verratti. Só que um jogo não define o que é ou o que não é. Um jogo não tem lastro necessário para você definir que uma coisa é o que está fazendo dar errado ou outra coisa é o que está fazendo dar certo. O Vasco não tomou gol hoje. Isso significa que o Hugo Moura é o jogador ideal para jogar na zaga do Vasco? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. A saída de bola do Vasco melhorou hoje. Isso foi porque o Hugo estava ajudando na construção? Eu tenho certeza que não. Foi porque o Jair jogou. O Coutinho jogou mais hoje por quê? Porque ele não teve que ficar toda hora lá na intermediária buscando bola e tendo que sair com a bola e se cansando. Ele jogou praticamente o tempo inteiro hoje, inclusive. O Tietchan melhorou hoje por quê? Porque ele teve uma companhia melhor. O Lucas Piton e o Paulo Henrique jogaram melhor hoje, principalmente o Lucas Piton, por quê? Porque tinha o David e porque tinha também o Nuno no lado esquerdo para dar a companhia. Que o Vasco ficou mais móvel hoje, meu camarada, é impossível discordar de você. Impossível. Eu sou muito a favor do campo. Até porque antes do Verratti, antes de qualquer atleta, ou antes de qualquer birra, meu camarada, eu quero que o Vasco ganhe. Se o Vasco tá ganhando, se o Vasco tá melhorando, se o Vasco tá jogando mais, meu irmão, o Verratti pode ser terceiro reserva. Tá tudo certo. O que a gente não pode ter é memória curta, é ingratidão, são críticas exacerbadas, de críticas além do ponto. Foi só isso que eu defendi, aqui a todo momento. E vou continuar defendendo. Um jogador que é o artilheiro do Brasil, um jogador que evitou a queda do Vasco, um jogador que foi o artilheiro do Vasco, no melhor ano do Vasco, nos últimos, 10 anos, que foi 2024, esse jogador, ele não pode ser esculachado e massacrado como um bando de abutre faz. Hoje ele não jogou. O Vasco foi muito bem. Que bom. Agora o Verratti volta e o Verratti vai ser mais uma opção para o Vasco. O Verratti vai ser mais um cara que vai ajudar no sistema ofensivo do Vasco da Gama. E eu sempre falei aqui. Não tem nada a ver com o Verratti em si. Tem sempre a ver com o Vasco não ter um 9. Substituto. Porque um jogador que faz 22 gols e é o artilheiro do Brasil na temporada, ele não pode ser o problema. O problema é você, e eu vou dar um exemplo aqui, como eu já dei. Lá no Fluminense, tem o Cano e tem o Everaldo. O Cano também é um dos artilheiros do Brasil. Se eu não me engano, é o segundo artilheiro do Brasil. Fez gol, inclusive, na última partida. Mas tem vários jogos que quem joga é o Everaldo. E o Everaldo ajuda o Fluminense. E o Everaldo consegue contribuir com o Fluminense. Porque você tem dois centroavantes e você tem duas maneiras de jogar. Hoje o Vasco parece ter encontrado uma maneira. Parece. Isso não quer dizer que é definitivo. Parece que o Vasco encontrou uma maneira de jogar sem o Verratti. Isso é bom para quem? Pro Vasco. Isso quer dizer que o Vasco não deveria ter um centroavante reserva? Deveria. Para disputar com o Verratti. Então o Verratti hoje, ele é mais uma opção. Se ele for titular na próxima partida, tomara que o Vasco vença. Se ele não for titular, tomara que o Vasco vença. Esse é o principal ponto. E o meu ponto principal sempre foi também a memória curta e a ingratidão. Eu acho que ele merece mais respeito do que muita gente trata ele. Então assim, o Vasco meteu 6-0 porque o Verratti não jogou hoje. Vocês acham que futebol é simples assim? Eu acho que não. Eduardo ESV. Geral tirando 99 pra merda depois desse jogo, mas acho que ele tá longe de ser o problema. Precisa apenas de alguém pra dar um descanso pro cara. Concordo. Concordo. É isso aí. Tamo junto, Eduardo. Nesse momento ele tá chorando. Cara, é o seguinte. Eu sou muito adepto, tá? Eu acho que o Vasco vai perder São Januário, vai entrar em reforma, sem dúvida alguma, no final dessa temporada, pelo que está se desenhando. Os passos para esse procedimento já estão sendo feitos, o potencial já está com uma carta de intenção assinada para 100% da venda, inclusive. O Vasco está caminhando nesse sentido.
Se o Vasco vai ficar sem casa, eu não vejo problema nenhum de um jogo ou outro, até porque em São Paulo tem muito vascaíno, e eu tenho certeza que ainda mais com essa vibe do Morumbi, ser um lugar que o Vasco já comemorou o título brasileiro, do Morumbi ser um lugar que hoje o Vasco também conseguiu fazer 2 belíssimas partidas contra o São Paulo e contra o Santos, da torcida vascaína sair do Rio de Janeiro e invadir São Paulo e lotar o Morumbi. Eu não tenho dúvida que isso pode acontecer. Eu acho maneiro pra caramba, tá? Eu acho muito maneiro. Eu acho o Morumbi um estádio foda. Eu admiro muito São Paulo, né? O São Paulo, pra mim, é um colosso, assim. E seria muito legal se o Vasco mandasse alguns jogos lá no Morumbi, porque eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Décio G. Brito. Não é difícil. 2 zagueiros e um bom atacante. É isso. O Vasco ainda precisa. Ainda precisa, tá? Precisa muito. Denison Nascimento. Tá normal, continua. Pedrosa, tá normal. A internet do cara é de escada. O Jaga falou aqui. Pedrosa, Verret tem que ficar fora do próximo jogo? A zaga do Vasco continua uma vergonha. Amorim e Lei. Como eu falei aqui, pra mim, se o seu time ganhou de 6-0 e você vai jogar fora de casa novamente, amigo, não tem por que mexer no time. Não tem por que mexer no time. É isso, tá? Que mais? A zaga do Vasco continua. Continua. A gente não pode deixar esse jogo mascarar a realidade. Não pode. Pé no chão. Thiago Cancelo. PH, craque coadjuvante. Cara, eu acho que craque é uma palavra muito forte. Ele não é craque. Ele é um ótimo coadjuvante. Ele é um cara que é protagonista no sistema defensivo do Vasco de forma positiva, o que é muito difícil. O PH é o jogador aí, o lateral que mais ganha duelos no Brasil. Ele é um monstro, assim. Ele é um monstro, de fato. E eu gosto muito desse jogador. Eu acho que ele é um jogador extremamente essencial para o Vasco. É um dos melhores laterais direitos do Brasil. Falta para ele a técnica para decidir as jogadas, eu não tenho dúvida. Mas eu sou muito fã da forma como ele se doa, da forma como ele encara e como ele joga com a camisa do Vasco. Sou muito fã mesmo. É um jogador que eu gosto bastante e eu estou muito feliz de tê-lo no Vasco da Gama. Porque se ele fosse um pouquinho melhor ofensivamente, ele não estaria aqui. Talvez ele pudesse até estar na Europa. E eu não estou sendo exagerado, não. Leonardo Nahu. Galera, o mic tá falhando. Aqui tá falhando pra vocês. Porque pra mim aqui tem uma barra aqui, tá, gente? Tem uma barra tem uma barra no OBS aqui que aparece quando o meu som não tá saindo e quando tá saindo. Quando eu tô falando aqui com vocês, como eu tô falando agora, a barra aqui continua subindo. A barra de som. Ela continua subindo, ela não tá cortando. Então, se tá travando para vocês, dá F5. Dá F5 aí. Eu não sei, eu tenho a ligeira impressão de que talvez o YouTube possa estar com alguma intermitência, algum problema, tá? Eu desconfio do YouTube. Eu desconfio que o YouTube tá com algum problema, tá? É só uma desconfiança. Eu doaria um rim pra ver a cara de gol contra do Bruninho vendo o Gigantesco hoje. E nem tô falando do Gigantesco que ele gosta. O Bruninho, cara. O Bruninho, ele até me chamou pra sair, né? Depois do jogo que eu fiz o PSG e Nantes hoje lá na tela da Casa TV. E eu falei pra ele, irmão, esquece isso. Eu vou fazer a live do Vasco. Só que quando ele veio me chamar, tava 0-0 o jogo ainda. Eu nem imaginava que ia ser esse baile. Aí depois ele me mandou uma mensagem aqui, ó. Pera aí. Vou procurar aqui. Aqui, ó, pra vocês verem que não é mentira minha. Ó, vê se dá pra ver aí. Pera aí. Exclusivo.
Admar Lopes quer Lucas Beraldo do PSG como reforço de peso do Vasco para 2026, segundo o jornal francês. Fala, minha torcida cruz-maltina. As notícias que chegam da França estão pegando fogo. O diretor esportivo do Vasco, Admar Lopes, está de olho em um nome de peso para reforçar o elenco em 2026, Lucas Beraldo, zagueiro do Paris Saint-Germain e São Paulo. A informação foi publicada pelo respeitado jornal francês L'Équipe, que destacou o interesse do Vasco em contar com o defensor brasileiro na próxima temporada. Segundo apurou a imprensa francesa, Admar Lopes acompanha a situação de Beraldo há meses. O zagueiro, de apenas 21 anos, chegou ao PSG em 2024 após se destacar no futebol brasileiro, mas vem enfrentando falta de espaço sob o comando de Luiz Henrique, que prefere utilizar Marquinhos Skriniar como dupla titular. Essa situação teria aberto uma brecha para o Vasco tentar uma negociação por empréstimo. De acordo com a matéria, o Vasco já teria feito consultas iniciais ao staff do jogador e ao PSG para entender as condições de um possível acordo. O clube carioca gostaria de contar com Beraldo por uma temporada, com opção de compra ao final do contrato, dependendo do desempenho do atleta e da classificação do time em competições nacionais e continentais. Nos bastidores de São Januário, a chegada de Beraldo é vista como um sonho possível, mas que exigirá habilidade e paciência nas conversas. Admar Lopes, conhecido por seu bom trânsito no futebol europeu, acredita que o projeto de reconstrução do Vasco e o desejo de Beraldo de atuar com mais frequência podem pesar a favor do cruz-maltino. Além disso, o Vasco trabalha para montar um elenco competitivo visando a temporada 2026, quando o clube pretende disputar de igual para igual o Brasileirão e buscar títulos expressivos. O nome de Beraldo se encaixa perfeitamente no perfil buscado por Admar, jovem, técnico e com experiência internacional.